E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre colocação pronominal hoje, beleza? Então, o que é colocação pronominal, gente? É a colocação do pronome em relação ao verbo. O pronome pode ser colocado antes, no meio ou depois do verbo na frase, beleza? Então, quais são esses três casos aí da colocação? Primeiro, a próclise. A próclise é quando o pronome é usado antes do verbo. Quando é que deve ocorrer a próclise? Com conjunções subordinativas, palavras com sentido negativo, quando nós temos a preposição em antes de um gerúndio, verbos no particípio, pronomes em geral. Então, todos esses tipos de palavras são consideradas palavras atrativas. E as palavras atrativas atraem o pronome para antes do verbo. Como aqui, ó. Ninguém se manifestou durante a palestra. Ninguém se manifestou, o ninguém é um pronome indefinido. Os pronomes em geral puxam o pronome para antes do verbo. Por isso que o se foi usado antes do manifestou aqui. Beleza? Então ninguém atraiu o pronome para antes do verbo, fazendo ocorrer a próclise. A ênclise. O pronome é colocado depois do verbo. Quando é que ocorre a ênclise? Pronome colocado após o verbo. Com verbos no infinitivo, no gerúndio, no imperativo afirmativo, início de frase, após uma vírgula. Aí cuidado, verbos no gerúndio ocorre a ênclise, mas se tiver a preposição em antes desse gerúndio, vai ocorrer próclise. Por exemplo, tratando-se de futebol, tratando-se. Se eu colocar o em antes, vai ficar em se tratando de futebol. Fechou? Sem mistério? E a mesóclise? Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Quando é que ocorre a mesóclise? Com verbos no futuro, tanto do presente quanto do pretérito. Dedicar-te-ei minha próxima música. Então, eu vou separar o verbo em duas partes, colocar o pronome no meio. Dedicarei. Eu dedicarei, tu dedicarás. Verbo no futuro. Separei o verbo, coloquei o pronome no meio. Dedicar-te-ei. Fechou? Vamos fazer uma questãozinha sobre esse assunto, gente? Então, assinale a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. E qual a colocação pronominal está correta? A. Nos manteremos unidos e trocaremos informações, embora seremos poucos. No início de frase, gente, não se coloca pronome oblíquo. Não se iniciam frases com pronomes oblíquos. E esse verbo ainda está no futuro, manteremos. Eu manterei, tu manterás, ele manterá, nós manteremos. Verbo no futuro ocorre a mesóclise. Então, o correto? Manter-nos-emos. Manter-nos-emos. Deixa o infinitivo do verbo para um lado, o resto para o outro. Manter e o emos para o outro, coloca o pronome no meio. Verbo no futuro, mesóclise. Então, o certo seria manter-nos-emos. Fechou? Errado a alternativa A. B. Eu não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e certamente nunca terei. Primeiro caso, o verbo está no futuro. Futuro não ocorre ênclise de maneira alguma. Com o verbo no futuro ou é mesóclise ou é próclise. Quando é que é a próclise? Quando tiver uma palavra atrativa. Aqui eu tenho nunca. O nunca, além de ser um advérbio, é uma palavra com sentido negativo. Palavras com sentido negativo, não, nunca, jamais, essas palavras puxam o pronome para antes do verbo. Então o certo seria, certamente nunca o terei. O o antes do verbo. Fechou? Errado também. C. Infelizmente, tudo expõe-se pelo celular, sem que haja descrição das pessoas. Tudo expõe-se. Tudo é um pronome indefinido. Pronomes em geral atraem um outro pronome para antes do verbo. Então, o certo seria tudo se expõe pelo celular. Fechou? Errado de novo. D. As pessoas usam o celular e ele tem reduzido a extremos opostos de uma conexão. Reduzido as. O verbo está no particípio, né? Quando o verbo termina em a, do ido, a, da ida. Reduzido as. Errado, porque o verbo está no particípio. Particípio não aceita a ênclise. Particípio é caso de próclise. Beleza? Na E. Verdadeiramente nos vejo, os existentes, como os únicos são nesse mundo confuso. Então, verdadeiramente nos vejo. O pronome nos está antes do verbo ver. Verdadeiramente, todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Palavras terminadas com sufixo mente são advérbios. Os advérbios atraem o pronome para antes do verbo. Então, verdadeiramente nos vejo, certinho, nos antes do verbo. Beleza, gente? Então, a nossa resposta é E. E aí, gente, quais são os pronomes
que nós temos que analisar na frase, encontrar na frase. Me, te, se, nos, vos, os, as, lhe. Esses são os pronomes que nós temos que analisar se estão sendo usados corretamente, antes, no meio ou após o verbo. Fechou? Então a resposta da nossa questão, alternativa E, sem mistério. Tá, gente? Não deixe de se inscrever no canal, botãozinho do APG aí do lado, na descrição do vídeo tem o link para curtir a página no Facebook, também podem nos seguir lá no Instagram, gente, lá também tem conteúdos bem legais, toda segunda-feira tem testes lá para vermos os nossos conhecimentos, né? Beleza, gente? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo.